tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome do programa já explica 100%. Você pergunta e nós respondemos, ok? Quando a pergunta tem uma resposta bem clara nos documentos da igreja, damos uma resposta de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não tem uma palavra da igreja explícita, a gente dá uma opinião, ok? Muito bem. Vamos começar, como fazemos sempre, rezando, pedindo à Virgem Maria, também a São José, que nós celebramos hoje, a sua festa, né? Que interceda por nós nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos aqui amigos, uma comitiva, né, de 7 Lagoas, Minas Gerais. Bem-vindos. 7 Lagoas ou 3 Lagoas? 7 Lagoas. Tem outros, tem 3 Lagoas também em algum lugar. Eu acho que é Mato Grosso, né? Campos dos Goitacazes, bem-vindo. E Santa Luzia, no Maranhão. Sejam bem-vindos à Canção Nova, ao nosso programa. Se quiserem vir amanhã também na Escola da Fé, temos às 21 horas o nosso programa. É uma alegria. E de modo especial, tenho a alegria de receber aqui o Padre Ivan Tuil, lá de 7 Lagoas. Já não é a primeira vez que vem aqui, né, Padre? E no final do programa vou pedir que ele dê a bênção para nós todos. Bem, quero começar mostrando aqui esse livro da Maria Lata d'Água. O pessoal que é mais antigo sabe o que é essa história aqui, né? Lá vai Maria, lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Pois bem, uma história emocionante, né? Eu vou ler aqui atrás o que está escrito, é a vida dela. Ela trabalha aqui hoje na Canção Nova, direto, né? O nome dela é Maria Mercedes Chaves, nasceu em 1933 em Minas Gerais, Diamantina. O mundo tomou conta de mim e me quis engolir. Aos 13 anos, fui menina de rua na prostituição. E aos 16 anos fiquei grávida e senti a maior dor do mundo ao perder o meu filho. Trabalhei na noite e fui para a Europa, atrás de uma falsa liberdade, né? Mas depois encontrou Deus. Hoje é uma mulher de Deus, trabalha aqui na Canção Nova, né? E é impressionante como é que Deus muda a vida de uma pessoa. Quem quiser conhecer aqui a vida, a história de Maria Lata d'Água, né? Está aí, pela editora Canção Nova, tá? Quero mostrar também, ontem celebramos o dia de São José, um livro muito bonito sobre São José, escrito por um padre alemão, Afonso Weigler. Esse livro aqui tem mais de 40 anos. Esse padre coletou mais de 80 grandes graças, milagres que as pessoas conseguiram através de São José, e escreveu esse livro, São José Não Falha. É que ele conta nesse livro essas histórias, né, de São José. Eu gosto muito porque recebi de São José uma graça muito grande. Já contei aqui, minha esposa, depois de 35 anos, deixou de fumar, depois que foi numa procissão de São José, e nunca mais fumou, graças a Deus. São José não falha, está aí. E nós estamos vivendo o tempo da quaresma, né? Na quaresma sempre é bom a gente também pensar nas coisas que nós devemos fazer na quaresma. Antes de tudo, uma boa confissão. Tem gente que diz que não sabe confessar. Tem um livrinho aqui na Canção Nova, Por que Confessar, Como Confessar. Ajuda você a fazer exame de consciência, o que é pecado, o que não é pecado, como é que você se prepara para uma confissão, não ter medo do padre, que o padre, né, também tem seus pecados, o padre também se confessa. O duro seria a gente confessar com um anjo, né? Que anjo não tem pecado, aí anjo ia ficar arrepiado com os pecados da gente, mas o padre não fica não, que o padre já está acostumado, né? Tá aí. E um livro também de orações, né? Tempo de oração, tempo da quaresma. Esse livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja, é uma coletânea que eu fiz
das principais orações que a igreja guardou nos 20 séculos. Orações dos santos, dos papas, dos doutores, orações sobre a Virgem Maria, sobre São José, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. É uma coletânea para você, a vida inteira, ter um manual de oração. Tem dia que a gente não está inspirado a rezar. Abre um livro e reza junto com os santos. Orações dos santos, orações, né? Ajuda, orações de todos os tempos da igreja. Bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram, tá? Primeira pergunta é do Joelmir Alves. Ele pergunta assim: o que significa revestir as imagens dos santos dentro da igreja na época da quaresma? O objetivo de cobrir as imagens com um pano roxo é dar destaque a Jesus, dar destaque a Cristo. Esse é o objetivo. Não quer dizer que a gente está excluindo a devoção, a oração aos santos. Não, tanto assim que a igreja coloca a festa de São José no meio da quaresma. E coloca a festa maravilhosa do dia 25 de março, né? A Anunciação do Anjo da Virgem Maria, dentro da quaresma. Inclusive são 2 dias interessantes que o padre tira o roxo e coloca o branco, né? É como que uma interrupção da quaresma, para celebrar São José e Nossa Senhora, ok? Agora, o roxo é para a gente centralizar mais a atenção no Cristo. Depois do Concílio Vaticano II, ficou facultativo isso. Antigamente era obrigatório. Tem igreja hoje que faz, tem igreja que não faz. Eu percebo isso. Bom, Aron Torres é de Pombos, em Pernambuco. Se um católico for para uma cidade onde não exista uma igreja ou capela e por isso não tem missa, ele estará cometendo pecado mortal? Veja, se ele não tem condição de assistir missa sem culpa, não é pecado. Quando é que é pecado? E pecado grave, diz o catecismo. A pessoa perder a missa ou no sábado à tarde, à noite, ou no domingo, né? É quando a pessoa não quiser ir por preguiça, né? Está aqui o catecismo que ele fala no parágrafo 2181. Eu vou ler aqui porque isso aqui é bastante sério, né? Ele fala bem claro, 2181, ele diz assim: olha, a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã, é a base da prática cristã. Por isso os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, são os domingos e os dias santos, Natal, dia 1º de janeiro, 8 de dezembro, São José. O catecismo põe São José como dia de preceito. Bom, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, etc. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente, quer dizer, voluntariamente, né, faltam a esta obrigação, cometem pecado grave. Então o catecismo está dizendo, parágrafo 2181, quem perde missa, ou no sábado, ou no domingo, por preguiça, realmente, né? Agora, claro, se não tem missa, pode fazer a celebração da palavra, né? Ou então, se não tem nada, a pessoa deve pelo menos rezar algumas orações, o texto e tal, não deixar passar o domingo em branco, ok? Agora, também há a possibilidade, né, quando for possível, de assistir a missa numa outra cidade, né? Enfim, a gente deve fazer de tudo. É o amor a Deus que deve ditar isso. Não deve ser o medo de castigo, não. Amor a Deus. Deus é maravilhoso, Deus nos dá tudo. Um dia por semana, pelo menos, eu tenho que dedicar a Deus. Esse deve ser o espírito, né? Gerinha. Alguns evangélicos falam que Maria teve outros filhos além de Jesus. Também que os 7 livros que faltam na Bíblia deles não foram tirados, e sim que nós os anexamos. Gostaria de saber melhor a respeito. Bom, primeiro com relação aos filhos, né? Já Santo Agostinho, lá no século IV, dizia, Maria só teve Jesus. Os outros que aparecem ali no Evangelho, São Mateus, São Marcos, tais irmãos de Jesus, não eram irmãos de sangue, eram parentes.
Porque o Evangelho de São Mateus foi escrito em hebraico, e o hebraico não tem a palavra primo. Então eles usavam a expressão irmãos para os parentes próximos. A gente vai ver lá, por exemplo, no livro do Gênesis, né, colocarem lá, por exemplo, Abraão e o seu sobrinho Lote como irmãos. Não, um era sobrinho do outro, eram parentes próximos, né? E a prova disso é o seguinte: não aparece em nenhum lugar dos evangelhos, né, uma expressão diferente dessa, Jesus, filho de Maria. A gente não vai encontrar nenhum lugar, fulano de tal, filho de Maria, que não seja só Jesus. Segundo, aos pés da cruz. Por que Jesus entrega, né, Maria para São João? Se tivesse outros irmãos, entregava para os irmãos. Não tem lógica, não é? E tem mais coisas, né? Não aparece. Uma explicação muito interessante disso, que é do século II, essa explicação aparece lá de Santo Irineu. Santo Irineu foi um santo do século II, né? Ele diz que aquele discípulo de Emaús, São Cleófas, aquele que caminhou com Jesus, os 2 discípulos, Santo Irineu diz que São Cleófas era irmão de São José. E que Cleófas tinha 4 filhos, sendo que 3 eram apóstolos. Tiago menor, Simão menor, Judas Tadeu e um tal de José que não era apóstolo. Ora, se Cleófas era irmão de São José e tinha esses evangelistas, esses eram primos de Jesus, que São Mateus chama de irmãos, por serem parentes próximos. É a explicação que Santo Agostinho já dava lá no século IV, Santo Irineu no século II, e um historiador judeu do século II, chamado Exegipo, também coloca isso. Está na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então a igreja tem muitos dados para dizer o seguinte: Jesus é o único filho de Maria. Bom, com relação aos 7 livros, né, que os evangélicos retiraram da Bíblia, né, Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Judite, Esther, uma parte de Jeremias, Labaruque, retiraram porque eles seguiram a Bíblia judaica, né? O que é a Bíblia judaica? A Bíblia judaica é uma Bíblia que os rabinos judeus se reuniram no ano 100 depois de Cristo, na cidade de Jâmnia, que hoje é Tel Aviv, e ali eles quiseram fazer o índice da Bíblia judaica. Então eles fixaram 4 critérios para que um livro ficasse na Bíblia judaica. Primeiro critério: o livro tinha que ser escrito em hebraico, não podia ser escrito em outra língua. Daí já tiraram os que foram escritos em grego. Ok? Por exemplo, Eclesiástico foi escrito em grego, outros livros foram escritos em grego. Ora, a língua hebraica não é um critério teológico para você fazer separação. A inspiração divina não depende de uma língua. Tanto é que a igreja não adotou o hebraico, adotou o latim. Então, a língua não é um parâmetro de definir critério teológico. Segundo, o livro ele tinha que ser escrito até a volta do povo do exílio da Babilônia para a Terra Santa, por volta do ano 530 a.C. Outra coisa, será que depois de 530 não houve mais inspiração? Claro que houve. Para nós, a inspiração vai até o ano 100 depois da Bíblia, com o Apocalipse. Então, por que excluir da Bíblia, do Antigo Testamento, livros, né? Aí excluíram Macabeus 1, Macabeus 2, que foram escritos depois da volta do exílio. Não tem sentido. Terceiro critério que os rabinos fixaram, né? O livro tinha que ser escrito na Palestina. Ora, será que Deus só inspira na Palestina? Não. Ezequiel escreveu lá no exílio da Babilônia, e outros foram escritos em outros lugares. E o quarto critério é que o livro tinha que estar de acordo com a Torá. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Igreja Católica nunca seguiu isso. Desde o primeiro século, nunca seguiu isso. Mas quando houve a Reforma Protestante em 1517, os reformadores protestantes optaram pelo cânon da Bíblia lá judaica, ao invés de ficar com a Bíblia que a igreja sempre seguiu até
o dia de hoje. É por isso que eles têm 7 livros a menos do que nós, né? A igreja nunca abriu mão desses 7 livros, que são chamados deuterocanônicos, né? Mas que para nós são livros inspirados pelo Espírito Santo. Sabe, gente, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro: não duvide da igreja. Nunca. Por quê? Porque a igreja tem assistência do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente entender. Jesus, na Santa Ceia vai do capítulo 13 de São João até 17, né? Lá na Santa Ceia, Jesus disse assim, João 16, 12 e 13: eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para entender agora. Claro, já era, né, tarde da noite, desse por volta de 11 horas. No dia seguinte ele já ia sofrer a paixão. Mas aí Jesus fala no versículo 13: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Quem disse isso? Jesus. Não erra, não mente, não engana ninguém. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, quem acha que a igreja errou o caminho, ensina coisa errada, de doutrina, está colocando Jesus em xeque. Será que Jesus é um mentiroso? Que diz que o Espírito Santo ensinar-vos-á todo, e ensinar-vos-á no futuro. Até hoje ele está ensinando a igreja. Por isso que o magistério da igreja, o catecismo da igreja diz aqui, parágrafo 890, Cristo conferiu à igreja, ao magistério da igreja, participar da sua infalibilidade, em termos de doutrina. Então, uma coisa que para nós católicos, gente, é muito importante, é aquilo que Santo Agostinho dizia: Roma locuta causa finita. Roma falou, a igreja falou, acabou, não se discuta, porque aqui tem assistência do Espírito Santo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque muita gente fica duvidando daquilo que a igreja ensina. Não duvide daquilo que a igreja ensina, sabe? Porque a igreja recebeu 2 coisas de Cristo para nos guiar com segurança até Jesus voltar. Quais são as 2 garantias que Jesus deu para a igreja? Primeiro, invencibilidade. Ninguém vai te vencer. Nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Senão, a igreja não chegaria até a parousia. Segundo, infalibilidade. Em termos de doutrina, não é física, química, matemática, política, história, geografia. Doutrina, aquilo que é importante para levar você para o céu. A igreja não pode errar. Por quê? Porque se isso aqui se corrompesse, o que São Paulo chamava de sã doutrina da fé, né? O depósito, São Paulo dizia o depósito, o fidei depósito, se ele se corrompesse, a gente perderia até o céu. Então, sabe, gente, a nossa segurança como cristãos católicos é acreditar naquilo que a igreja ensina. Aí você fica em paz. Pronto. Eu digo isso com essa ênfase, porque infelizmente eu encontro muita gente que fica aí duvidando do que a igreja fala. Não faça isso. Você nunca vai ter uma fé robusta se você duvidar da igreja. Duvidar daquilo que está na doutrina, principalmente no nosso catecismo. Bom, Luan Vargas: não concordo com alguns conselhos profissionais que sou obrigado a cumprir. Mas o catecismo da igreja manda obedecer às autoridades. Manda, o catecismo, não é o catecismo, São Pedro, São João, São Paulo, manda obedecer às autoridades. Porque sem autoridade vira anarquia, né? Por exemplo, em situação de guerra, não poderei me recusar a matar, pois apesar de eu não concordar, terei de obedecer isto. Isto procede? Não. Existe algo na nossa Constituição que chama-se objeção de consciência. Se alguma coisa é contra a sua consciência, você não pode ser obrigado a fazer.
Então, se você é chamado, por exemplo, para as Forças Armadas, num caso de guerra, você não quer ir lá para frente, você pode servir em outras coisas. Você pode ir lá para o refeitório, você pode ir lá para a enfermaria, você pode... Tem muitos lugares que você pode ir, ok? Eu me lembro que, por exemplo, que quando eu era diretor da faculdade, tinha aluno, né, esses, né, que guardam o sábado ao invés de guardar o domingo, os evangélicos, alguns deles, né, eles não faziam provas no sábado de vestibular, e nós éramos obrigados a dar prova para eles no domingo, entende? Porque, de acordo com a fé deles, no sábado era um dia santo que eles não deviam fazer. Então, isso chama-se objeção de consciência. É possível, sim, que a pessoa seja respeitada nisso aí. Agora, é preciso também dizer o seguinte: quando um país é atacado e ele tem que se defender por legítima defesa, não é pecado você pegar em armas e você defender a pátria. Não é pecado. Em caso de legítima defesa, não estou falando de guerra de invasão dos outros atores, não, mas legítima defesa. Assim como existe a legítima defesa pessoal, existe também a legítima defesa da pátria, ok? Isso também não está... O Santo Agostinho chamava de guerra justa. O catecismo fala disso. E fala quais são as condições quando uma guerra é justa, quando o país está se defendendo de uma agressão. Ok, Lidiane Santos, é de Fortaleza, no Ceará. O que é proibido a nós cristãos durante o período da quaresma? Como saber se estou realizando uma boa quaresma? Bom, o que é proibido? Em primeiro lugar, você pecar. É proibido em qualquer tempo, né? Claro, na quaresma, gente, a igreja quer que seja um tempo de recolhimento, seja um tempo de penitência, para a conversão. O objetivo é a conversão. O objetivo não é fazer você sofrer, não. Porque o jejum, a esmola, a oração, vai levar você à conversão. O jejum, para você dominar, né, ter a virtude da temperança, o espírito comandar a matéria, né? Nós vencemos as paixões desordenadas, porque o jejum fortalece a vontade. Qual é o objetivo? Eu não pecar, me converter. A esmola, para que eu me desprenda das coisas desse mundo. Então, uma boa esmola, né? Não sei, uma cesta básica para uma família, uma ajuda substancial, tal, né? Eu costumo dizer que a esmola tem que doer um pouco no bolso da gente. Não é pegar aquela moedinha lá que está atrapalhando você aqui, aí você joga lá na saquinha. Não, isso não é esmola, não. Deus, gente, para Deus a gente dá o melhor, né? Então a esmola de quaresma é um espírito assim de desprendimento. Vou tirar alguma coisa aqui que eu ia comprar, quem sabe, um sorvete, uma cerveja, um bolo para levar para casa, e eu vou dar para um pobre. Tem que doer um pouco no bolso, né? E a oração, claro, a oração nos põe em contato com Deus, a oração fortalece, né, a nossa vida, traz a graça de Deus. Então na quaresma tem que haver isso. A pessoa está perguntando aqui, será que eu estou fazendo, como saber se estou fazendo a boa quaresma? Se você fizer um pouco de jejum, aumentar o tempo de oração, aumentar o tempo de esmola, fazer uma boa confissão, você está fazendo a boa quaresma. Pode fazer as vias sacras, por exemplo. A via sacra é um excelente exercício da quaresma. Os santos diziam que as duas práticas espirituais que mais fazem crescer o amor de Deus em nós, dizia Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, é a missa e a via sacra. Podemos rezar um terço todo dia, ok? Então tem muita coisa boa que a gente pode caracterizar a quaresma. Está aí, Lidiana, é essa aí. Ana Maria, uma criança que ainda não foi batizada, já tem um anjo da guarda? Devemos rezar por ela, pedindo a proteção angélica? Olha, uma coisa é certa, a criança batizada tem o seu anjo da guarda. A criança que não foi batizada, vamos raciocinar o seguinte, a criança que não foi batizada, ela ainda não pertence à igreja. Por quê? O que introduz a criança na igreja, no corpo de Cristo, é o batismo.
É possível que essa criança tenha um anjo da guarda, mesmo ela estando ainda fora da igreja? Para Deus tudo é possível. Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas. Eu não tenho certeza disso. E nunca li em nenhum documento da igreja, nunca vi essa resposta aqui em nenhum documento da igreja. Se uma criança que não é batizada já tem ou não o anjo da guarda? Não sei dizer. O que a igreja não sabe, eu não sei. E eu não arrisco um palpite nessas coisas, né? Porque teologia não é arqueologia, é teologia, né? Então, sinceramente, eu não sei. Pode ser que sim. Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas. Eu penso, né? Não tenho certeza, que uma criança ela é protegida por Deus, mesmo ela não sendo batizada. Nem precisa ser, talvez, um anjo da guarda, mas a própria proteção divina sobre a criança, né? Fica aí para alguém da igreja responder para nós. Simone Aparecida, de Montes Claros, em Minas Gerais, a coordenadora do batismo da minha comunidade, me convidou para ser auxiliar de catequese. Nas formações que participei, nada foi dito sobre o catecismo. Eu posso ser catequista mesmo sem saber as aulas de religião? Olha, gente, catecismo é para dar catequese. Quer dizer, não falar nada do catecismo para uma pessoa que vai trabalhar na catequese, eu acho que fica faltando aí a formação, né? Sabe, gente, eu trabalho com esse catecismo desde que ele foi aprovado pelo Papa João Paulo II em 1992. Já tem aí mais de 20 anos, né? Olha, para mim, é a coisa mais maravilhosa que o Papa João Paulo II fez para a igreja. E ele fala aqui, quando ele apresentou esse catecismo para os bispos aqui em Santo Domingo, no dia 12 de outubro de 1992, quando completaram 500 anos da chegada de Colombo aqui, o Papa fez questão de vir aqui, ele falou para os bispos da América Latina, ali em Santo Domingo, é o melhor dom, né, que o Espírito Santo pôde dar à igreja nesse tempo. Então, os catequistas precisam estudar o catecismo e formar os auxiliares também, né? Não tem como. E hoje existe, né, o compêndio do catecismo, que são cerca de 500 perguntas e respostas sobre a nossa fé, tudo tirado do catecismo, entende? Porque sabe, gente, a coisa mais importante para uma criança é receber a fé de maneira bem clara, bem firme, né? Uma das coisas que mais me fez bem na minha vida foi o catecismo de primeira comunhão que eu recebi. Eu me lembro que tinha um livrinho, né? Era pergunta e resposta. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, né? E aí, e as perguntas? Até hoje eu guardo isso. Então, a catequese é muito importante. Intervalo já? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí para o segundo tempo do programa. Espere aí que você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos voltando com o nosso programa. Viu aí como é rápido, né? Por quê? Porque a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. Por isso que é uma luta pagar as contas todo mês, porque a Canção Nova depende só de doações e, claro, a venda de todo esse material de evangelização, principalmente livros, né, CDs, etc. Ok? Eu quero fazer um registro aqui especial. Temos a graça de ter aqui, já falei, o padre Ivan Tuil conosco. E estou sendo informado aqui que os pais dele estão assistindo nosso programa lá em Sete Lagoas. Dona Lurdinha e seu José. Tá certo, padre? Que beleza, né? Que coisa boa saber que os pais do padre estão aí assistindo o nosso programa. Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. No primeiro bloco foram as perguntas que chegaram por carta, chegaram por Instagram, pelo Facebook, né? Agora por e-mail. Daniela Alvim Silveira, de Uberlândia, Minas Gerais. Qual a finalidade dos Salmos e dos Provérbios? Os Salmos e os Provérbios, eles fazem parte na Bíblia dos chamados livros sapienciais, livros de sabedoria, né? Que o povo judeu coletou e colocou ali, e que são muito importantes. Os Salmos são livros de oração,
né? Por exemplo, a liturgia das horas, né, que começa aí de manhã, 6 da manhã, vai até 9 da noite, nas completas, toda baseada nos salmos, né? São orações. Os provérbios são sabedoria, tem muita coisa bonita, né? Evidentemente, como eles foram escritos lá, antes de Cristo, 200, 300 anos antes de Cristo, até mais, alguns deles na época de Salomão, Davi, então alguma coisa a gente precisa interpretar de uma maneira melhor, né? Mas são livros de muita sabedoria, como também o Eclesiástico, o Eclesiásticos, o Cântico dos Cânticos, né? Ajudam a nossa sabedoria. Eu gosto muito desse livro de sabedoria, aliás, os santos todos sempre gostaram muito, né? Ok, o que mais? Lucas Belanda. Jesus julgará a humanidade no fim da terra ou no fim do universo. Como será esse julgamento? Bom, Jesus voltará no final da história da humanidade. Que é a história da humanidade? Quando acabar a história do homem aqui na terra. Cristo voltará. É chamada parousia. Virá, como nós rezamos no credo, para julgar os vivos e os mortos. Acaba a vida normal que nós temos hoje, né? E haverá o julgamento. Novos céus e nova terra. Fala. Eu gostaria de mostrar um livro que foi escrito por Dom Henrique Soares, grande bispo lá de Pernambuco. Escatologia, sobre o fim do mundo. Dom Henrique que explica com a competência dele, com a sabedoria de a unção de bispo, né? Explica direitinho essas coisas, né? Nós temos um livro também que eu escrevi, que eu chamei de O Cristão Diante da Morte. Céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Essa é a chamada escatologia. Ajuda a gente a compreender. O que a igreja nos ensina é: o mundo não vai acabar. Não, o mundo será transformado. Ok? Está no catecismo da igreja, bem claro. Parágrafo 1044, 1045, fala isso bem claro. Eu vou ler um pedacinho aqui, porque é importante a gente ler o que a igreja realmente ensina, né? Olha aqui, ele está falando aqui, né, do final do tempo. Também o universo visível, está, portanto, destinado a ser transformado, não é aniquilado, transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado em seu primeiro estado. Que primeiro estado? É o estado do mundo antes do pecado original. Esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Eu acho muito bonita a humildade da igreja. Não sabemos, só Deus sabe, né? Ignoramos o tempo. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Da terra e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Então, o universo vai ser transformado, né? Ensina a escatologia que a partir da vinda de Cristo haverá julgamento dos vivos e dos mortos, né? Acaba o purgatório, só vai ter o céu e o inferno. Ou seja, aqueles que vão viver no novo céu e nova terra com Deus, e infelizmente os que rejeitaram Deus radicalmente vão viver sem Deus. Ok? É isso que a escatologia coloca para nós, certo? Quem quiser aprofundar isso também, a partir do parágrafo 1000 do Catecismo, ele trata desse assunto. Valdinéia Santos: sou casada na Igreja Católica há 6 anos. Tenho medo de ser mãe. Penso em até nunca engravidar. Estou pecando? Valdinéia, a Igreja quer que o casal esteja aberto à vida, né? Tanto assim que, daquelas 3 perguntas que o padre faz no altar para quem vai se casar, né? Vocês querem se casar de livre, espontânea vontade? Sim. Não estão obrigados, não estão aqui chantageados, não. Querem mesmo? Querem. Segundo, vocês prometem fidelidade um ao outro por toda a vida que o prometeis?
Você não vai enjoar dela não e querer trocar ela por outro? Né? Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, o casal não pode se fechar à vida. Evidentemente, você está colocando um problema aqui de medo, um problema psicológico. Deus entende isso. Não é uma má vontade, alguém que pode, não tem medo, não tem nada. Não quero ter filho porque filho dá trabalho, gasta muito. Não, você tem um problema, né? Então vale a pena o seguinte, você saber primeiro o seguinte: Deus quer que os casais tenham filhos, né? Você pega aí o Salmo, por exemplo, o Salmo, acho bonito isso daqui, né? Salmo 126, 127 da família. Olha que bonito o que o salmista diz aqui, né? Porque o filho sempre foi visto como uma bênção, né? Então o salmista diz assim, no Salmo 126, versículo 3: Vede, os filhos são um dom de Deus, é um presente, ok? Os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Tais como as flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava. O que é aljava? É aquela bolsa, né, que o guerreiro usa aqui, cheio de flecha, né? Então o salmista compara os filhos gerados na juventude como um guerreiro cheio de flecha, né? Então ele se defende com muita facilidade. Então o filho é uma bênção. Uma coisa que eu gosto de lembrar, né? No céu não nasce criança. Não, porque perguntaram para Jesus, né? Aquela mulher que teve 7 maridos, 7 irmãos, casou com todos, por fim morreu o último, ela morreu também. Aí os fariseus perguntaram para Jesus: e agora, com quem que essa mulher vai viver casada no céu? Ela teve 7 maridos aqui. Jesus fala: nenhum. No céu ninguém casa mais. No céu nós vamos ser como anjos. Isso quer dizer o quê? No céu não nasce criança. Então quem é que vai habitar o céu? É o seu filho. São os nossos filhos. Por isso que Deus quer filhos aqui na terra, para encher o céu de gente, de almas, entendeu? Por isso que o filho é uma bênção. Então, o caso dessa pessoa é um caso que ela precisa de um tratamento, talvez, uma terapia, que possa tirar esse medo de ter filho. Agora, veja bem, eu queria que você pensasse nisso, quem fez a pergunta, não é? Sabe, toda mãe sofre. Toda mãe sofre. Diz que ser mãe é sofrer no paraíso. É um paraíso ter um filho, é uma alegria, mas sofre, né? Sofre para dar a luz, sofre para tudo, né? Mas é o preço da vida. Eu tenho uma nora que ela perdeu as 2 primeiras gravidez dela. Depois descobriu o que era. Fez um tratamento em São Paulo, tal, descobriu. Era um problema do sangue dela que gerava ali a morte da criança. Aí o médico disse: agora você vai ficar grávida, você vai tomar uma injeção todo dia, 9 meses. 9 meses ela tomou injeção todo dia para poder não perder a criança. E ela já tem 3 crianças, ou seja, 3 vezes os 9 meses. Ela não aplicava nela, na barriga assim, todo dia, para poder o sangue ficar compatível com a criança. E hoje tem 3 crianças, tem 3 netinhos meus, a Ana, o Francisco e o José, né? Quer dizer, mãe passa por um sacrifício, entende? São Paulo fala: a mulher ganha o céu pela maternidade. São Paulo fala a Timóteo isso, né? Não quer dizer que a mulher que não é mãe não vai para o céu, não é isso, mas a mulher que é mãe é um caminho de santidade, porque mãe sofre, viu? Mãe sofre. Eu escrevi um livro, Mulheres Sofridas, porque olha o tanto de mulher que eu tenho uma mesa lá em casa redonda, que eu chamo a mesa das lágrimas. O que já derramaram de lágrimas nessa mesa aí. Eu já deixo até alguns guardanapos ali, alguns lencinhos ali, porque começa a falar, já começa a chorar. A mulher chora fácil, né? Graças a Deus, né? Mãe sofre. É porque deixa o marido abandonou, porque o filho está na droga, porque o filho está preso, porque o filho está dando trabalho, porque o filho... Entendeu? Então, ser mãe é inerente a esse sacrifício. Então, enfrente esse medo aí, né?
Joana Dantes Carvalho, soube que a igreja não recomenda que católicos frequentem benzedeiras. Isso é uma proibição absoluta. Como saber se é seguro chamar alguém para rezar por minha família e minha casa? Veja, gente, uma coisa é benzedeira, outra coisa são pessoas que rezam pelas outras. Rezar pelas outras é uma coisa maravilhosa, né? Devemos rezar pelas pessoas. Agora, quando se fala de bênção, o que a igreja ensina? Quem deve benzer é aquele que recebeu o sacramento da ordem, que participa do mundo sacerdotal, ministerial de Cristo. É o bispo, o padre e o diácono. Eles é que devem benzer. Benzer o carro, benzer a casa, benzer a água. Não é para nós leigos. Então, não tem cabimento mulheres benzedeiras, né? Aí entra um pouco na questão da superstição. Então, você quer uma bênção para o seu filho? Pede para um padre, pede para um diácono, pede para um bispo. É fácil, né? Está aí. Não identificar, tudo bem. O que a igreja fala sobre pessoas que são possuídas por espíritos? E caso aconteça com alguém conhecido, o que fazer? Bom, gente, o que a igreja ensina é que existe a possessão diabólica. Não é comum, é coisa rara. É quando o demônio toma conta das faculdades intelectivas da pessoa. Ele fala em nome da pessoa, ele rouba até a voz da pessoa. Então, aí você tem que chamar um padre exorcista que o bispo nomeia para fazer. Agora, a gente sabe que existem casos de tentação e de opressão diabólica. O que é isso? Há pessoas que são como que oprimidas pelo demônio. Ela não é possuída pelo demônio, mas ela é assim, sabe? Acho que o demônio toma a cabeça dela. E tentação. Então, qual é o remédio contra isso? As orações, né? As bênçãos. Uma pessoa dessa deve pedir uma bênção no sacerdote. Não é um exorcismo, mas é uma bênção, né? Com orações. Existem os pequenos exorcismos que a gente pode fazer. Por exemplo, quando você reza uma oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, humildemente o pedimos. É um pequeno exorcismo. Você está pedindo a São Miguel Arcanjo que te liberta daquela opressão, né? Tentação, né? Existem muitas orações desse tipo que podem ser feitas, podem e devem ser feitas, né? Então, o que a igreja diz é isso, né? Outra pessoa que pede para não ser identificada: tenho muitas dúvidas com relação à segunda união. Como posso viver? Comungar? Posso confessar? O que a igreja caracteriza como segunda união? É a pessoa que foi casada na igreja, se separou e depois casou com outra pessoa só no civil, não casou na igreja. Bom, para casar na igreja, ela teria que ter primeiro a declaração de nulidade do primeiro casamento, para depois, então, com a declaração de nulidade, poderia casar na igreja. Bom, quem casou uma segunda vez fora da igreja é quem chama de segunda união. O Papa João Paulo II, no documento dele, chamado Familiares Consórcio, é uma exortação apostólica de 1980, que ele escreveu depois de um sínodo dos bispos em Roma sobre a família. João Paulo II diz o seguinte, que esses casais não podem receber os sacramentos. Por quê? Porque não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo. Ok? Então, não é coerente também participar da confissão e da Eucaristia. Por que não pode confessar? Porque o padre não vai poder dar absolvição. Ok? E aí não pode comungar. Agora, o Papa João Paulo II deixa bem claro, essas pessoas não devem se afastar da igreja, devem ir para a igreja, rezar, participar de tudo, exceto isso aí. E o catecismo da igreja fala a mesma coisa. Eu quero ler um pedacinho aqui, porque, sabe, essas coisas são muito delicadas, né? Alguém pode não entender direito, achar que eu estou colocando uma opinião minha, né? Então eu vou colocar aqui, parágrafo 1650 e 1651. Ele diz assim, deixa eu ler aqui, 1650.
São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, aí há parênteses, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se esta repudiar seu marido e desposar a outra, comete adultério. Marcos 10, 11 e 12, fecha parênteses. A igreja afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido, ou seja, se não houve a declaração de nulidade. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. É o que o Papa diz. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística, enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Tá aí. João Paulo coloca o seguinte: um casal de segunda união, já unido há bastante tempo, que tem até filhos, e não pode se separar por causa dos filhos, e querem receber o sacramento. Então o Papa diz, a saída é viver como irmãos, não viver mais como marido e mulher. Vivam juntos na mesma casa, mas sem as intimidades de um casal. Aí pode participar da Eucaristia, num caso específico disso. Eu sugeriria que lesse lá, Familiares Consórcios, número 84 e 85, que fala, e o catecismo, que eu citei aqui, 1650 e 51. Tem uma pergunta no Instagram aí, você quer trazer para mim, Renata? Uma pessoa que quer fazer uma pergunta pela internet, nós estamos na modernidade. Você escreveu aqui a pergunta no papel, então tá bom. Mas a pergunta veio pelo Instagram, é do Jairo, de Ubá, Minas Gerais. Não. Se uma alma fica no purgatório pagando seus pecados, sua alma é salva quando seus pecados forem pagos? Ou espera a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo e contemplar a glória de Deus? Não. Veja bem. A igreja ensina o seguinte: quando a pessoa comete um pecado grave, tem duas consequências: a culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão, ok? Cristo pagou a nossa culpa com o seu sangue. Fica a pena. O que é a pena? A pena é o estrago que o pecado deixou, né? A pessoa é menos santa. Então, o que no purgatório, ou mesmo aqui na terra, a gente paga, né? A gente vai eliminando essas sequelas negativas que o pecado deixou. Se a pessoa morrer 100% santa, vai direto para o céu. Então o catecismo fala no parágrafo 1030, né? Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação que a igreja chama de purgatório. É a igreja que criou esse nome. Purgatório vem de purgar, limpar. Quando a pessoa atingiu a purificação no purgatório, ela vai para o céu. Não é só quando Cristo voltar, não. Santa Teresa d'Ávila dizia que ela rezava pelas almas do purgatório depois da comunhão, e ela via almas deixando o purgatório e indo para o céu. Santa doutora da igreja, ok? Por isso que a gente precisa rezar muito para as almas do purgatório, porque elas não podem fazer nada por elas mesmas. Por que não pode? Porque com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem é que socorre as almas do purgatório? A igreja da terra e a igreja do céu socorre a igreja padecente. Tá? A Renata trouxe aqui um livro sobre o purgatório. Quem quiser aprofundar o que a igreja ensina sobre o purgatório, aqui tem muita coisa bonita. Inclusive, páginas escritas por santos, São Francisco de Sales, Madre Faustina, Santa Faustina, que falam do purgatório. Tem uma outra pergunta aqui, não é? A do Jairo, é isso? A prática do rei, que é compatível com o catolicismo, Dom Estevão Bittencourt dizia que não. Dom Estevão Bittencourt foi um grande monge beneditino, que durante
mais de 50 anos, escreveu a revista Pergunte e Responderemos. O nome desse programa vem disso. Era um homem sábio, douto, santo, e era um estudioso profundo. Ele dizia que não há compatibilidade entre as práticas do reiki e do catolicismo. Tem matéria dele na revista Pergunte e Responderemos, ok? Bom, vamos voltar aqui. Luiz Pinheiro de Medeiros, nas passagens bíblicas, Lucas 16, 19, lemos que no céu há felicidade plena, cessa-se toda a dor e sofrimento. Como viver esse estado de espírito se na terra terei meus familiares vivendo sofrimentos, violências e maldades? Luiz, a gente não consegue explicar isso e entender isso. Agora, tem uma coisa que a igreja garante: quem está no céu tem felicidade plena. Vai entender perfeitamente o que está acontecendo aqui na terra e vai entender que a sabedoria de Deus conduz tudo. Ok? Vai entender até aqueles que porventura não tenham ido para o céu. Nós não conseguimos entender isso, mas a igreja ensina que é assim. Então, se é assim, nós acreditamos nisso. No céu, São Paulo fala: olhos humanos não viram, ouvidos humanos não ouviram, e coração humano nunca sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Estamos no final, né, Renato? Eu vou convidar o Padre Vantuil. O Padre Vantuil usa muletas, né, Padre? Já esteve aqui uma vez. Que beleza, de muleta e tudo, o senhor vai evangelizando, né? Para todo lado. E sai lá de Minas e vem aqui na Canção Nova. Com esse time todo aí que te acompanha. Paróquia Divino Espírito Santo. Paróquia Divino Espírito Santo. Cidade de Santo Hipólito. Beleza. De outras cidades também. Essas muletas a gente atrapalham muito? Não, acho que 41. Tá ligado aqui. Já são 48 anos, né, já com as muletas. Tive poliomielite com 1 ano e 15 dias. Da outra vez que eu falou. Aí me ordenei já há 19 anos. Beleza. Padre, deixe uma mensagem rápida de quaresma para o nosso povo. Estamos vivendo na quaresma, seus paroquianos, um pouquinho para cá, para o pessoal de lá também poder aqui sim. Isso. Ô, professor, quaresma é um tempo do carinho de Deus, né? Né? Que São Pedro fala da paciência que Deus tem conosco, na espera da nossa conversão. Então é que nós possamos aproveitar esse tempo com esse carinho de Deus para que possamos chegar a esta conversão tão necessária, para que possamos contemplar um dia a glória de Deus que o Senhor nos ensinou aqui nessa humildade da sabedoria do Senhor, né, nesse programa. Muito obrigado, Padre. Então, deixa a sua bênção então para todos nós. Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de... Por intercessão de São José, desça sobre todos nós, sobre nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e feliz quaresma, uma Páscoa para todos. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar ao vivo, você de casa também, e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado pelo carinho. Um abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.